Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sansão. Eu sou o Arthur, desta vez sozinho, porque Samuel está lesionado. Tá ruim desde sexta-feira, por isso que a gente não saiu o vídeo do Santos. Espero que ele esteja bem para poder estar comigo aqui no vídeo de quinta-feira que o São Paulo vai jogar fora de casa, início de mais uma maratona fora de casa do São Paulo, lá contra o Águia de Marabá, né? Então a gente espera que ele esteja bem, mas ele voltando, já estando melhorzinho, ele já retorna aqui comigo para comentar os jogos do Santos, que venceu a segunda seguida, venceu lá na ressacada 2-0 o Avaí. Vamos falar aqui hoje sobre o empate do São Paulo com o Palmeiras, tá? Mas antes, vamos agradecer vocês aí pelos comentários, pelas curtidas, pelas visualizações. Vou continuar dando esse apoio aí pra gente, que a gente é pequeno, mas a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, vamos colocar assim. Não somos profissionais, mas temos opinião, então estamos aqui. Bem, vamos lá. São Paulo 0, Palmeiras 0, num jogo onde o primeiro tempo foi péssimo, o segundo tempo foi muito bom, que o São Paulo merecia sair com a vitória, na minha opinião. Deixa a sua. Como foi esse jogo? O São Paulo entrou com um time, né, os Boiudis escalou um time mais ou menos parecido com o que jogou contra o Cobressal, que venceu lá, né? Mas com uma questão do desfalque do Pablo Maia, que sofreu uma lesão ontem depois do treino, que começou falando-se em 2 semanas, um caso grave, mas falava-se em 2 semanas, e agora já fala-se em cirurgia e 4 meses afastado. Um pilar ali da volância junto com o Alisson esse ano, participaram de 80% dos jogos, e isso é um problema, como a gente já sabe. O departamento médico do São Paulo é complicado. Culpa também um pouco do calendário? Sim. Mas os outros times também não têm o mesmo calendário. O Palmeiras tem esse tipo de calendário e os jogadores não quebram tanto. Alguma coisa tem que ser revista nessa questão. Mas isso é chovendo molhado, todo mundo fala, mas nada é feito. Bem, partida, né? Com essa notícia do Pablo Maia fora, quem entrou no lugar dele foi o Bobadilla. Então o São Paulo entrou com o Rafael, o Diego Costa, Arboleda centralizado, o Alan Franco, que vem jogando bem, pela esquerda. Nas alas, o Wellington na esquerda e o Igor Vinícius na direita. Os volantes, Alisson e Pablo Maia. O Luciano como um ponta, né? A gente ficou meio sem o meia, vamos colocar assim, né? São 5 jogadores, 2 mais 3, isso, exatamente. Luciano ficou pela ponta esquerda, mas ali mais voltava mais, como o Luciano tem essa característica de voltar para buscar o jogo. O André Silva pela direita e o Caleri centralizado. Mas o Luciano e o André Silva não estavam bem hoje, né? Eles jogaram mal. O Luciano vem de algumas partidas ruins, mas ele é sempre decisivo. Talvez seja o caso dele começar no banco, né? E entrar no segundo tempo, porque ele dá pilha no jogo. E hoje acho que no segundo tempo, se ele tivesse descansado, ele poderia substituir o André, que não está muito bem, e dar um pouco mais de pilha ali na partida, que substituições foram... ele e o André Silva saíram ali para a entrada do Rames Rodrigues e o Ferreira em momentos diferentes da partida, mas eu já chego nas substituições. Então o São Paulo entrou nesse esquema ali de 3-4-3, podemos colocar assim, e o jogo foi feio. O melhor lance foi o Palmeiras, o Gomes dando uma cabeçada e o Rafael fazendo grande defesa, o melhor goleiro que a gente tem pós Rogério Ceni. Estamos falando de profissional, não de caráter, tá? Então não tem nem como comparar o profissional Rafael com os anteriores. Sidão, Jandrei, que é reserva hoje, o Volpe, enfim. Nome do jogo, por sinal, Alisson e Rafael, para constar que acho importante destacar. No segundo tempo, o Palmeiras começou massacrando. Começou em cima, começou martelando, quase fazem um gol logo aos 5, 6 minutos de jogo, que o Arboleda ele dá uma tropeçada, ele domina a bola, a hora que ele puxa para trás, já era para chutar para lateral.
Só que ele perde o equilíbrio mais ou menos ali. A sensação que eu tenho é que o Endrick termina de derrubar ele. Ele faz um movimento assim de pegar assim e puxar. Não sei se é falta. Eu acho o Endrick bom atacante, mas eu acho que ele é muito... Não vou dizer violento. Eu acho que ele tenta ser mais robusto do que ele acaba sendo grosso nesse sentido de na hora de fazer uma dividida, né? Como a gente já falou em outros vídeos, ano passado houve 2 lances em que ele dá soco no adversário e o juiz não apita. Nesse caso o juiz não apitou, não deu nada, não sei se foi falta também. Os comentaristas também não falaram nada. E ele toca para o meio, onde o Lázaro aparece, chuta, que ia ser o gol do Palmeiras, e o Alisson aparece ali providencial para tirar essa bola. Não foi em cima da linha, mas a bola tinha muito endereço. E aí o São Paulo equilibra, o São Paulo cresce e começa para cima do Palmeiras. Cruzamento na área, o Caleri se apresentando bem, o Luciano melhorou, na minha opinião, melhorou, mas continuou mal, tá? Mas ele melhorou, o André Silva não estava bem mesmo. E aí vem o lance onde o Wellington se machuca, parece que ele caiu meio sozinho ali, né? Ele tenta tirar a bola, desviar a bola, jogar para frente, e ele cai, acho que ele cai de mau jeito, sai, já levanta, pede substituição, cai no chão, tira de maca, e quem entra no lugar dele foi o Michel Araújo, que entrou muito, mas muito bem. Por pouco, eu não sei se foi ele ou foi o Ferreira, que daí saiu o André Silva, entrou o Ferreira, entrou muito bem também, titular, acho que dá para tirar o Luciano e colocar o Caleri, o André Silva e o Ferreira. O André Silva tá com moral, gente, desculpa. Esse trio aí no ataque. Bobadilha, assim, na questão de substitutos, né, já que aproveitando esse ensejo, tava fora de posição, não foi tão bem. Mas vamos lá. Saída do Wellington, entrada do Michel Araújo, saída entrada do Michel Araújo, não sei se falei saída, mas tudo bem. Saída do André Silva, entrada do Ferreira. E aí o São Paulo continuou martelando e brigando. O Palmeiras tinha dado algumas canetas, mas São Paulo também tinha dado, e depois São Paulo começou a fazer lances muito bonitos, né? Plásticos, caneta, dribles, principalmente o Ferreira. O Ferreira fez uma lambança ali pela lateral direita do Palmeiras, né? Que é o lateral esquerdo do São Paulo. Mas, infelizmente, não tivemos gols na partida. Por sorte, eu acho que isso aí a gente pode colocar mais por questão de sorte nesse ponto. Os jogadores sim estavam mal, tá? Já vou chegar no meu ponto, os jogadores sim estavam mal. Mas aquele lance do Caleri, que ele dá uma... tenta dar uma de letra, não dá pra entender o que ele tentou fazer ali. Mas, assim, por questão de, sei lá, 10 centímetros. Gente, 10 centímetros é isso aqui, que ele batesse um pouquinho só, diferente na bola. Ia ser um golaço. Mas um golaço que ia fazer o gol do Wesley do Corinthians ficar sentadinho ali de reserva por uns 3 jogos. Mas infelizmente a bola na trave saiu. E o São Paulo continuou em cima. Assim, claro, os jogadores cansam. E o Palmeiras se contentou em defender e tentar o contra-ataque, mas não conseguiu. A defesa do São Paulo estava muito sólida. Eu acho que o Zubeldia, se ele acertar o meio e não sofrer com tanto desfalque e tiver uma ou outra peça melhor de reposição, a gente fala, a gente precisa de um lateral esquerdo. Quem que vai entrar agora? Vai ficar colocando o Michel Araújo? Coloca o menino da base. Não adianta falar, ele precisa de rodagem, não sei o quê. Bota pra jogar. Não tem o que fazer. Coloca ele pra jogar. Não adianta querer improvisar o Michel Araújo toda vez. Porque ele tentou entrar com o Carpini nessa posição e não foi bem. Pode ser orientação do Carpini que foi ruim? Pode. Mas eu acho que é mais uma questão de posicionamento dele do que necessariamente ele fazer essa ala. Ele não é um jogador de voltar muito para marcar. Ele é mais ofensivo. Ele é meia, né? Então, precisamos de peças de reposição. Mas a zaga tá muito melhor. Gente, deixa eu conferir. É o terceiro jogo seguido que o São Paulo não sofre gols.
Ah, tudo bem, o Atlético Goianiense, mas jogou em Guayaquil, que não ganhava. O Rafael salvou, a zaga foi bem, hoje a zaga foi muito bem. Precisa acertar. Esquecendo a questão do desfalque, tá? Isso aí é primordial. Mas se ele acertar o meio pra frente, a gente tem um time muito competitivo. Tem que ver o lado bom, gente. Não ganhou os 3 pontos, mas é melhor sair com um do que nada. Né? Aquela famosa frase de filme, referência se alguém lembrar, 50% ou 10%, né? Um terço, vamos colocar assim, de 100% é melhor que 100% de nada. Né? Não podemos nos contentar apenas com um empate, isso é fato, não é isso que eu estou falando. A questão é, o São Paulo poderia ter ganho, faltou o detalhe, faltou sorte, faltou a lua, a estrela, qualquer coisa ali, o céu, né? O bumbum tá virado para a lua brilhar, né? Aquele bumbum virado para a lua, para ter a sorte de vencer hoje. Mas o São Paulo jogou bem, fez um bom jogo, foi aguerrido, os caras estavam pingando de suor, pingando. Isso é o mínimo, eu sei. Mas o São Paulo não fazia isso. Então a gente já vê mudanças. Vamos lá. O São Paulo tem 4 pontos, 14º colocado. Não é uma boa posição, basicamente 1 ponto por partida, como se tivesse feito 4 empates. Precisa pontuar. Vamos aos próximos jogos. O São Paulo vai ter uma maratona de 3 jogos fora. Viagens longas, muito longas. O São Paulo vai lá para o Belém do Pará enfrentar o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Depois vai para Bahia enfrentar o Vitória. Depois vai enfrentar o Cobressal fora. Deixa eu só confirmar de onde é o Cobressal. Que eu não quero falar o país dos caras errado. Eu não lembro se é no Chile. Isso, chileno, ele é chileno. E depois vai lá pro Chile enfrentar o Cobressal. Gente, é complicado o nosso calendário é péssimo, ele é horrível, ele não é ruim, ele é muito apertado. O São Paulo termina o jogo hoje aqui em São Paulo. Quinta-feira já tem um jogo em Belém. Depois, no domingo, tem um jogo na Bahia. Depois, na quarta-feira da semana que vem, tem um jogo lá no Chile. Depois, vai fazer 4 jogos em casa. Fluminense, que se Deus quiser vai continuar nessa fase ruim, tá mal. São Paulo recebendo o Barcelona pela Libertadores. Cruzeiro em casa e o Águia de Marabá em casa. Podemos considerar um descanso? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas, obviamente que as lesões vão atrapalhar bastante, como já atrapalham. Isso atrapalha o trabalho de muito técnico. É estranho, porque isso já acontece há muito tempo e a diretoria não faz nada, não tenta melhorar, né? Investir nisso. Custa dinheiro? Custa. São Paulo fechou negativo? Fechou. Mas não vai adiantar muita coisa se os jogadores quebrarem. Vai ganhar um título aqui, outro ali. Copa do Brasil foi fora da casinha, gente. Ninguém esperava. Tem que lembrar isso. São Paulo jogou bem, jogou. Foi muito bem na Copa do Brasil. Mas não dá para considerar um super título, que era São Paulo super favorito. Né? Principalmente por conta de lesão, por conta do time que a mão não conseguia vencer fora de casa no Brasileiro. E aí agora a gente vai ter 3 jogos fora. Né? Precisa jogar bem. Um pela Copa do Brasil, um pela Copa Libertadores, um pelo Campeonato Brasileiro. Que sejam 3 vitórias, né? Que sejam 3 vitórias e depois em casa o São Paulo volte a fazer o que fez ano passado. Transforma o Morumbi numa fortaleza que é. Ganhe os pontos em casa, não desperdice pontos em casa, independente do adversário, isso eu falo pro jogo de hoje também. Mesmo pensando que 1 ponto ainda é melhor do que perder, o Palmeiras foi muito perigoso.
Mas tem que fazer fora também, senão a gente vai passar perto de novo. E é isso por hoje. Hábito de falar como se uma só maior tivesse aqui. Eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado pela companhia. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações nossas. E comenta aí o que você acha. O que você acha do jogo, o que você achou. Eu acabei nem falando do Rames, que acabou entrando no lugar do Luciano e mais tocou a bola para trás, parou a jogada, tirou o ímpeto. Vocês acham que ele vai ter lugar nesse time? Eu acho que não, na minha opinião. Mas vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Muito obrigado. Espero vocês na quinta-feira. Se possível, não vou falar com certeza, vamos tentar gravar um jogo antes para falar das próximas partidas e das notícias. Se não, nos vemos na quinta-feira no pós-jogo como sempre. E é isso. Muito obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau.